Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa para juntos pensarmos a lição 9, o mistério da unidade revelado. Juntos aprenderemos pontos importantes desta lição, pensaremos reflexões interessantes para o nosso conhecimento e aprofundamento bíblico sagrado. Também eu deixo aqui já para você o convite para acessar o site ebdinterativa.com.br. Lá você pode encontrar subsídios da escola dominical, dinâmicas, conteúdos que agregarão o seu conhecimento e fortalecerão você na hora também de lecionar, na hora de ensinar. Pensando a lição de número 9, vamos pensar a partir da carta aos Efésios. Vai lembrar que esta carta é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso e ele escreve uma carta à igreja de Éfeso, orientando, falando aos irmãos de algo muito profundo que é sobre o mistério revelado. Paulo começa o capítulo 3 de Efésios dizendo que ele era prisioneiro de Cristo, algo que já era do costume judaico. Em vez de se atribuir-se aos homens ou ao diabo aquilo que acontecia a eles costumavam atribuir a Deus, delegar a Deus aquilo que estava vivenciando. Aqui já fica uma lição para nós, quando passarmos ou enfrentarmos alguma coisa, vai lembrar que Deus está no controle de tudo. Logo, o mérito deve ser dado a Deus, justamente para honrá-lo e também para que as coisas sejam pensadas a partir de um direcionamento divino. A lição, então, de número 9 vai falar sobre o mistério revelado. Em princípio aqui, o mistério da unidade sendo revelado. Interessante que Paulo vai colocar que agora é revelado aos apóstolos, inclusive a ele, Paulo, é revelado também aos profetas, é revelado então às pessoas que viveram na época de Cristo e pós-Cristo, o mistério que esteve oculto. Quando Paulo fala do mistério que esteve oculto em uma época como o primeiro século, é interessante pensar que havia muitas religiões, havia os misticismo que pensavam muito mistério e gostavam de mistério. E o mistério estava um pouco reservado para quem fosse iluminado, para quem fosse de uma certa posição. Mas esse mistério, desde já, eu quero colocar aqui para você, que se trata aqui na lição daquilo que estava oculto por Deus, mas que então é revelado. O mistério aqui não tem aquela conotação mística ou de uma seita ou de um pensamento filosófico e etc. Não. O mistério aqui se trata daquilo que é de Deus, mas é revelado aos homens em tempo oportuno. Interessante que quando pegamos essa lição e refletimos ela com os seus textos, seus versículos, seus capítulos, fazemos a leitura de cada capítulo, entendendo cada texto dentro do seu contexto, vamos perceber que Deus não é pego de surpresa. Pelo contrário, Deus está no controle de tudo. Esta lição, mais uma vez, vai nos mostrar a onisciência de Deus, que Ele conhece de todas as coisas e antes de todas as coisas Ele já sabe o que há de acontecer. Logo, Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Deus não é pego de surpresa diante de uma circunstância nova para nós. Para nós é nova, para Deus já é de antemão conhecido. Também esta lição vem nos mostrar a onipotência. Deus no controle de todas as coisas e no poder de tudo. Deus é todo-poderoso. Que lição interessante e maravilhosa. Interessante que vamos entender que mesmo sem compreender certos pontos, os profetas, escritores do Antigo Testamento, os devotos do Antigo Testamento, acreditavam em Deus, que ele sabia o que estava fazendo, que Deus estava no controle de tudo. Deus revelou de uma forma progressiva aos profetas, aos homens no passado, no Antigo Testamento, coisas que ele haveria de fazer, coisas que haveriam de acontecer. Isto também nos mostra que a Bíblia ela foi dada em revelação progressiva,
Ou seja, a palavra de Deus foi dada em revelação progressiva. Durou-se mais de 1.600 ou cerca de 1.600 anos para a Bíblia chegar à composição como ela está agora. Justamente pelo fato que Deus revela, Deus faz tudo no tempo oportuno, tudo no tempo apropriado. Paulo, falando sobre tempo apropriado, ele diz que na plenitude dos tempos, Cristo se manifestou. Ou seja, no tempo certo. Há um tempo para todas as coisas, que chamamos de tempo kairos, um tempo predeterminado por Deus, um tempo especial que Deus faz todas as coisas. Então, antes do homem pecar, Deus já sabia que o homem pecaria. Deus já tinha provido-se de um cordeiro que iria tirar o pecado de todo mundo. E o propósito de Deus não era salvar apenas um povo, uma nação, mas sim salvar todos, salvar toda a humanidade. Logo, percebemos que já no Antigo Testamento, Deus falava de uma salvação que alcançaria a todos. Mas no Antigo Testamento, Deus escolhe um povo para o representar, levar luz diante dos homens, para manifestar a Deus que eram os judeus. Deus, já no Antigo Testamento, mostra em sua palavra que ele queria também salvar os gentios. Mas unir gentios com judeus era um grande desafio. Até porque depois da volta do retorno do cativeiro, seja ele babilônico, seja ele assírio, nós vamos perceber um distanciamento cada vez mais dos judeus para com os gentios. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram descendentes de judeus eram gentios. Nisso incluímos assírios, egípcios e tantos outros mais povos que existiram. Todos eles eram considerados gentios. De um ponto de vista bíblico e teológico, quem não era judeu era gentio. Logo, havia uma divisão muito grande entre esses dois povos, judeus e gentios. A salvação, então, também era já do propósito de Deus para os gentios, mas havia uma grande divisão, uma grande separação em termos raciais, em termos religiosos, em termos culturais. Mais interessante que Paulo vai colocar que o mistério de Deus esteve oculto, parecendo que ninguém sabia. Lógico, olhando para os textos sagrados do Antigo Testamento, os profetas tinham alguma noção do propósito de Deus, mas não tinham isso claramente. Por isso Paulo diz como revelado agora, como descrito agora. Então no Novo Testamento vamos perceber uma revelação de Deus, não somente aos iluminados, não somente aos superdotados, mas para todos. Deus vai revelar agora o seu grande propósito, é que fazer todos os povos um. Como que ele faz isso? Vamos perceber nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que são evangelhos sinóticos, também no evangelho de João, que Jesus ele rompe com barreiras culturais, raciais. Ele rompe barreiras, por exemplo, dar a posição de honra à mulher que não tinha, valoriza a mulher, valoriza a criança, valoriza o escravo e tantos outros mais. Jesus rompe com todas essas barreiras. E percebemos que em Jesus havia um propósito maior e especial sendo revelado. Jesus ele vai colocar que sobre aquela verdade que Pedro cita, e não sobre a vida de Pedro, sim sobre a verdade que ele cita, que sobre aquela verdade ele edificaria a sua igreja. Mas Jesus não dá muitos detalhes, pelo menos nos escritos e registrados, ele não dá muitos detalhes como que ele ia unir todos os povos, como que ele ia, por meio da igreja, formar esta unidade. Daí percebemos que Jesus, que Deus vai revelar a Paulo esse grande mistério, como que haveria a união de pessoas das mais diferentes raças, etnias, nele. Deus vai então revelar a Paulo. Paulo vai dizer então em suas cartas aos Efésios, aos Gálatas e outros mais, que ele, pela bondade e misericórdia de Deus, vai ganhar a revelação não de homem, mas de Deus. Logo que percebemos que não se trata de uma sabedoria humana mega especial, mas se trata do favor divino, da graça divina,
para com a vida do apóstolo Paulo. Paulo foi privilegiado, apesar de todo esse privilégio, ele se considerava prisioneiro, servo, ministro, que quer dizer servo em sua época, de uma forma humilde, não se gloriava, pelo contrário, se regozijava do tão grande privilégio. Paulo, a receber tamanha revelação, ele vai então em suas cartas, nas 13 cartas paulinas, sejam elas doutrinárias, pastorais, ele vai revelar então esse grande propósito, esse grande mistério que esteve oculto, mas agora é descortinado por Deus através da vida de Paulo. Vai se colocar então que o mistério que esteve oculto e agora é revelado é a Igreja Sagrada. Em Cristo, nós somos um corpo místico, não apenas um corpo organizacional, de um ponto de vista de uma denominação, de uma religião, com suas crenças e assim por diante. Não. Nós estamos em uma dimensão, podemos dizer, espiritual. Então, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Independente em qual país nós estamos, nós fazemos parte do mesmo corpo. Independente da época que nós nascemos e aqueles que depois vão nascer ou nasceram antes, tendo aceitado Jesus, estão ligados em um mesmo corpo. Nós somos corpo de Cristo. Paulo vai dizer em sua carta aos Coríntios que nesse corpo Deus vai colocar dons, Deus vai colocar talentos para o ajustamento, para o crescimento deste corpo. Logo, não se trata de um privilégio a qual a pessoa que recebe esse dom ou essa capacidade pode se gloriar, porque todos temos dons e capacidade para servir uns aos outros. Logo, esse mistério que é revelado é então a união dos judeus com os gentios, porque nesta igreja, nesse corpo místico, não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há mulher, não há criança, não há homem, todos são um em Cristo Jesus. Isto para os homens naturais é um grande mistério. Isso para os homens naturais talvez seja incompreensível, mas para nós que somos salvos, redimidos, vamos encontrar o seguinte, que o Espírito do Senhor testifique em nosso espírito que somos filhos de Deus, e ao participarmos da comunhão dos santos, percebemos que estamos ligados ao mesmo corpo. Que corpo é esse? Seria o corpo eclesiástico de uma igreja onde estamos alistados no rol de membros? Não, é muito maior que isso. O corpo se trata aqui de um corpo místico, invisível aos olhos dos homens, mas todavia real. Logo, esse mistério que esteve oculto é revelado ao apóstolo Paulo, aos demais apóstolos, como Pedro, que Deus deixa claro que também tinha o propósito de salvar os gentios. Deus revela também aos profetas do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, vamos encontrar bases e textos que vão nos esclarecer como que é feito esse ajustamento, como que esse corpo se desenrola. Logo, eu tenho que considerar meu irmão como parte deste corpo, porque somos um corpo em Cristo Jesus. Logo, não há como eu querer a salvação em Cristo e não fazer parte desse corpo. Talvez o corpo mais importante, a gente poderia pensar, não é o corpo local, fazer parte de uma igreja. Todavia, isto é importante, mas todavia o que é mais importante é fazer parte do corpo místico, do corpo que foi revelado, deste mistério que foi trago por meio dos apóstolos, dos escritos do Novo Testamento para a igreja do Senhor. Logo, os judeus não são os únicos, ou por que não dizer privilegiados, desta salvação. A salvação é para todos aqueles que aceitam Jesus. Por isso, posso dizer aqui que além de Deus revelar este mistério, que é a união da igreja, que é a união dos judeus com os gentios, ele quer usar a igreja para então levar esse mistério aos demais homens que ainda não compreendem esta verdade. Mais uma vez eu digo aqui que não se trata de uma revelação ao superdotado ou que tem uma sabedoria mega especial. Essa salvação, esta revelação é dada a todos os homens que, independente da posição intelectual, social,
tendo a humildade, tendo a salvação em Cristo, pode ter este conhecimento. Logo, percebemos mais uma vez que a graça de Deus vai alcançar todos os homens, conforme está aí em nossa lição bíblica da escola dominical. Logo, eu convido você a pensar como que está a sua relação neste corpo. Em que posição deste corpo você está? Você é pé, mão? Qual é a parte deste corpo que você faz? E qual é o desenvolvimento, qual é a atividade que você faz para colaborar com este corpo? Você era gentil, agora se torna igreja ou ainda se considera um gentil? Porque no Antigo Testamento vamos ver dois povos, judeus e gentios. No Novo Testamento vamos ver judeus, gentios e igreja. Quem não é gentil, ou ele é judeu ou ele é então igreja. Aqueles que aceitam Jesus, independente se eram judeus ou gentios, se tornam agora, doravante, igreja do Senhor, corpo místico do Senhor. Este corpo, esta igreja invisível, universal, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode, enquanto igreja local, instituição, denominação, fechar portas. Mas a igreja universal, a igreja invisível, este corpo místico, não há portas do inferno capazes de prevalecer contra essa igreja. É o que vamos aprender e aprendemos no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Então estude o texto sagrado, estude mais a Bíblia Sagrada, não perca as lições bíblicas da escola dominical, que estaremos aqui para colaborar com a sua vida. Que Deus lhe abençoe, que dê uma ótima semana, um ótimo final de semana, para que então você possa continuar buscando, pesquisando, lendo as Escrituras Sagradas e entendendo que esse mistério revelado, que é a igreja, somos nós, eu e você, que agora levamos esse evangelho também a outros homens para que possam conhecer o beneplácito da vontade de Deus. Que Deus lhe abençoe e tenha um ótimo dia. Deus abençoe.